e vem conferir uma análise do capítulo 29 de Boruto to Blue Vortex. E eu finalmente li o capítulo 29 de Boruto to Blue Vortex. E o capítulo começa com o Boruto conversando com o Momoshiki. E essa cena é muito importante, porque alguns capítulos para trás, o Boruto encontrou com o Momoshiki e ele falou que ele daria o corpo dele, a vida dele para o Momoshiki, caso o Momoshiki ajudasse ele a lutar, a ganhar as batalhas dele. A gente não sabe o que eles falaram a partir dali. Nesse capítulo 29, a gente entende, a gente vê o que foi o diálogo deles. O Boruto acaba falando que ele não se importa de realmente dar o corpo pro Momoshiki. E o Momoshiki fala que ele acredita no Boruto porque eles estão interligados. Já que eles estão interligados, um sente o que o outro sente. Logo depois disso, a conversa deles acaba evoluindo para o Boruto falando que ele não se importa, que o acordo deles ele só vai dar o corpo assim que eles destruírem o Jura. O Momoshiki fala que tudo bem, e ele fala que, para deixar claro que quando eles pegar o corpo do Boruto, a primeira coisa que ele vai fazer é matar o Kawaki. Logo depois, eles acabam selando um acordo, que seria que tudo bem, se esse é o caminho, a gente faz isso. Essa parte inicial, ela parece ser um pouco óbvia, mas na verdade ela é muito interessante, porque a gente não sabe como que o Momoshiki e o Boruto se ligavam. A gente sabia que o Momoshiki estava dentro do Boruto, mas o que isso significava? Que ele só estava lá dentro? Ou ele realmente estava lá dentro como a Kyuubi estava dentro de Naruto? E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a partir dessas páginas a gente entende como funciona a relação deles. Porque a Kyuubi, quando ela estava dentro do Naruto, ela também não estava só lá presa. Ela fazia parte do corpo do Naruto. Então ela sentiu o que ele sentia. Quando ele estava sem energia, ela dava chakra para ele. Quando ele estava triste, feliz, ou até em dúvida, a Kyuubi sentia. E o Momoshiki provou que é exatamente isso aqui. Ele entende todos os sentimentos e pensamentos do Boruto. Assim como o Boruto também entende os pensamentos do Momoshiki. Tanto que eles falam sobre isso. Então essa parte inicial é muito importante para isso. É muito importante para falar que realmente eles têm essa ligação como o Naruto tinha com a Kyuubi. Mas o fator importante é saber que o Momoshiki falou que vai sair de lá e vai matar o Kawaki, o Boruto falar que tudo bem, desde que ele mate o Jura, e eles aceitarem, porque realmente, como eu falei, já que ele tem essa ligação, não tem muito o que mentir ali. Então isso é interessante, eu achei essas páginas iniciais interessantes para contextualizar a gente como público, para a gente entender realmente como funciona a relação dos dois. Logo depois chegamos nas principais cenas de ação do capítulo, começando com o Boruto agora com o poder do Karma, destruindo vários dos Mamushi. Ele acaba destruindo alguns num território, mas ele é tão forte que ele consegue usar o seu poder para se teletransportar para outro lugar e destruir mais alguns. Você vê a força dele usando o Kunai, usando também o Rasengan, o gigante, e também a parte de se teletransportar. Nesse momento, a gente foca em outro lugar onde o Mamushi está pensando o que eles vão fazer. Ele fala como eles conseguem adivinhar quanto da gente está em todo lugar se a gente está escondendo nosso chakra. Nessa hora, o Mamushi fala, isso não importa. O que importa é continuar, é só a gente ficar dividindo. Porque o Mamushi ainda não percebeu que a principal fraqueza dele é que quando ele se divide, ele divide também o chakra, mas mais do que isso. Ele mantém o chakra, mas ele divide a inteligência. Então, quanto mais ele dividir, pior vai ser. Nessa hora que parece que ele está escondido, ele não está. Porque o Kawaki acaba aparecendo nessa parte mais da floresta, da vila, e acaba destruindo mais uma leva de personagens do Mamushi. Então ele acaba tentando fugir depois de toda essa sequência de ação do Kawaki, até legal ver ele em ação, fazia tempo que a gente não via ele 100% em ação. Ele fala, vamos dividir mais, e nessa hora ele até informa, nós já somos praticamente 30 Mamushi. Essa informação, como eu falei, é muito importante, porque o planejamento do Shikamaru, nesse ponto, era fazer ele se dividir, num certo ponto onde ele não tivesse tanta inteligência para ser fácil a derrota dele, ao mesmo tempo que não o suficiente para eles não conseguirem derrotar. Porque o Mamushi, por menos inteligente que ele fica, como eu falei, ele mantém o chakra. Mantendo o chakra, ele vai continuar sendo um personagem forte. Você pode deixar ele dividir, mas não pode deixar ele ficar tão forte a ponto de você não conseguir derrotar ele. Essa parte é mais para isso.
Logo depois a gente volta para o interrogatório. Quem está sendo interrogado agora pelo braço direito do líder feudal é o Mitsuki. E nessa hora ele acusa o Mitsuki, falando que o Boruto ele não teria como escapar da sua prisão, porque ele tinha um código. E que aquele código só poderia ser feito por alguém que soubesse o código, eram muitas poucas pessoas. Então, a partir daí, gera aquela preocupação. O Mitsuki está sendo acusado. Ele está sendo acusado de fazer colaboração com o Boruto. Nessa hora, o Konohamaru percebe e ele fala: eu preciso fazer alguma coisa. A próxima página mostra o Sai. Ele recebe informações de líderes da Anbu falando que a Vila da Folha está sendo atacada pelo Mamushi em vários lugares. Ele informa o Konohamaru, que fala para ele que ele não sabia, ele dá aquela ideia de que ele não sabe o que está acontecendo, e fala que é para o Sai continuar informando ele caso alguma coisa aconteça, e que é para ele, de alguma forma, tirar o Mitsuki de dentro daquele interrogatório, porque essa coisa vai ficar muito séria, eles vão precisar do Mitsuki, do poder do Mitsuki, para resolver o problema do Mamushi. Logo depois aparece o Mamushi, ele mostra que ele está perto da vila, e eu acho que eu tenho uma teoria sobre essa parte, antes de eu continuar o capítulo. Eu só destaquei essa parte do Mamushi olhando para as pessoas da vila, porque eu tenho algo para destacar. Eu tenho uma teoria de que quem vai matar o Mamushi não vai ser nenhum deles e vai ser o Jura. Porque cada vez mais que o Mamushi vai se dividindo, como eu falei, a inteligência dele também vai dividindo. A partir daí, cada vez mais a ideia do Mamushi é ficar perto das pessoas da vila para que elas, como um todo, sirvam-se como refém para ela não ser atacada. Mas isso é um Mamushi com cabeça 100%. Quando ele ficar perto da vila, ele vai começar a destruir a vila. E essa é a única coisa que ele não pode fazer. Destruir a vila. Se ele destruir a vila, o Jura falou que mata ele. E eu acho que isso faz sentido, porque quando você usa algumas coisas em roteiro, ela tem que voltar tempos depois. É o normal, é o que um roteiro faz. Ele usa elementos, se aquele elemento foi falado por um personagem, ele tem que ter uma relevância. Nesse caso do Jura destruir quem acertou a vila, já foi falado várias vezes por personagens diferentes. O Shikamaru já falou, na verdade o Koji já falou, que o Jura foi visto na vila várias vezes e que ele criou um carinho por eles. Depois, quando o Koji vai explicar os planos dele, ele fala: olha, eles não podem destruir a vila porque o Jura ama muito a vila. Aí quando o Mamushi chega na vila, ele fala: vocês podem fazer tudo menos destruir a vila porque o Jura vai ficar bravo. E aí, eles também deixam claro que quando o Mamushi divide o poder, ele fica cada vez menos inteligente. Então, tá bem claro, na minha opinião, como vai terminar esse arco do Mamushi. Ele vai ficar fraco, tudo bem. Mas quando tiver muitos clones, porque o grande lance que também é explicado nesse capítulo é que ele tá conseguindo fazer muito clone em pouco tempo. A partir daí é algo que nem o Shikamaru imaginava que isso poderia acontecer. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, uma teoria, por isso que eu destaquei essa página. O Mamushi vai se dividir em muitos clones, ele não vai ter mais inteligência quase nenhuma de batalha, de conhecimento, e ele vai começar a ameaçar as pessoas da vila, a destruir a vila, e o Jura vai acabar matando ele. Eu acho que esse é o caminho que vai ser esse arco, pelo tudo que está apresentando. Por isso que eu destaquei tanto essa parte. Logo depois, continuamos com o Mitsuki. O Mitsuki, ele está sendo investigado, mas o Konohamaru entra na sala e fala: olha, a culpa não é do Mitsuki que ele acabou libertando o Boruto, a culpa é minha, porque eu acabei esqueceu de colocar o código. Só que o braço direito do Sr. Feudal fala que o Konohamaru fala mente muito mal e que ele sabe que quem são as poucas pessoas que sabiam sobre o código. E ele fala: chegou a hora de interrogar o Hokage. Então, provavelmente depois dessa batalha do Mamushi, o Konohamaru, o Shikamaru vai ser o interrogado para poder saber a verdade ou não. Logo depois tem mais uma sequência de ação, onde aparece a Himawari pela primeira vez. Ela já tá lutando e você vê que ela já começa a usar um pouco do poder da Kyuubi. Algo interessante. Você também vê o Shikadai, a Shou lutando, algo que eu acho legal também. E uma última página depois dessa que parece que vai acabar, mas o que vale destaque é o Koji, porque o último quadro do volume é o Koji suspeito. Porque o Inoishi, que tá conseguindo ser essa ligação para todo mundo conversar com ele, ele fala: o plano está seguindo como a gente planejou, tudo está dando certo. E aí foca na cara do Koji com 3 pontinhos, como se fosse algo de eu sei o que vai acontecer. Isso é muito interessante, porque vai destacar, o Koji vê o futuro, ele sabe para qual caminho ele está indo. E aí fica aquela dúvida, será que ele está em dúvida? Será que ele está preocupado? Será que ele vai falar? Porque pela Himawari ter entrado na batalha, e pelo Koji ser um personagem que fica com essa cara, deixa entender o final da página que pode ser que o futuro não esteja sendo mudado e a história está indo para o caminho que a Himawari morra.
Bom, eu achei um bom capítulo. Não é um espetacular, até porque nada em Boruto é espetacular. Quando capítulos são medianos para bom, a gente fica muito feliz, como esse. Eu acho que tem elementos interessantes. E principalmente os quadros de ação funcionam muito bem, porque o artista, quando ele quer, ele consegue entregar, porque não é o Kishimoto, né? Esqueci o nome do autor de Boruto, ele consegue entregar alguma sequência de ação, aqui funciona bem num bom dinamismo, mas a história é aquela coisa, né? Ela se repete bastante, ela vai para alguns pontos, tem algumas coisas que dá para discutir, mas você tem que tirar leite de pedra para poder falar um pouco sobre Boruto, porque realmente é uma história que ela é de ruim a mediana. Quando você acha que tá muito bom, é porque pode ter certeza que seria um mediano capítulo. Como esse, de mediano para um pouco alto, se você for muito legal. Se não, é só um capítulo de mediano para baixo, como sempre. Boruto é isso aí, é um mangá, na minha opinião, é abaixo da média, que tem seus respiros em um capítulo ou outro. Você fica até feliz. É como se você lesse 10 capítulos, um fosse mediano, e você fica super feliz que ele foi mediano. Isso é Boruto, esse capítulo é isso. Tem elementos interessantes para discutir, mas a obra em si não discute, isso é um problema. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 29 de Boruto 2 Blue Vortex? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.